Visitei uma live dos mortos. Um rolê pelo TikTok, pelo desejo, pelo ter e pelo tempo. Bom, meu amigo, eu resolvi fazer uma coisa que sinceramente eu não sei se foi uma boa ideia. Eu entrei no TikTok. Pois é, 51 anos nas costas, psicólogo, um monte de autor na cabeça, um monte de texto já elaborado, uma quantidade razoável de desconfiança sobre o mundo digital. E mesmo assim, eu pensei, deixa eu entrar nesse negócio aqui para ver se aquilo que eu venho falando faz algum sentido quando eu saio da teoria e boto o pé no chão. E aí eu entrei. Primeiro, normal. Educação. Você entra, cumprimenta, fala bom dia, boa tarde, boa noite, procura entender o ambiente. Afinal de contas, eu não tinha entrado ali para chegar dando voadora discursiva em ninguém. Eu queria observar. E fui bem recebido. Isso, inclusive, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Porque, de cara, não encontrei aquele ambiente monstruoso que talvez alguém pudesse imaginar. Entrei, conversei, saí, entrei em outra live, conversei de novo. E comecei a perceber uma coisa muito simples. Quanto mais eu observava, mais eu percebia que não era exatamente aquilo que eu imaginava. Era outra coisa. E aí começou a ficar interessante. Porque eu estava entrando em lives de pessoas de diferentes idades, diferentes grupos, diferentes propostas. E uma das primeiras coisas que eu percebi foi que a pergunta inicial quase nunca permanecia onde tinha começado. Você começa falando de relacionamento. Pronto. Relacionamento. Homem, mulher. O que você procura? O que você espera? O que você gostaria que o outro tivesse? E aí começa. Tem que ter dinheiro, tem que ter estabilidade, tem que ter beleza, tem que ter caráter, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu fiquei olhando para aquilo e pensei, espera aí. Ter. O outro precisa ter alguma coisa. Mas o que significa esse outro ser dentro de uma relação? E aí parece que eu comecei a complicar uma pergunta que aparentemente era simples. Porque dizer que alguém precisa ter alguma coisa é relativamente fácil. Ele precisa ter dinheiro. Ela precisa ter beleza, ele precisa ser provedor, ela precisa ser independente, ele precisa ter estabilidade, ela precisa ter determinada aparência. Pronto, você monta a lista. Pode até colocar numa planilha. Se tiver isso, marca verde. Se não tiver, marca vermelho. Aí eu pensei, porra, isso aqui é relacionamento ou processo seletivo? Calma, não estou dizendo que seja isso. Estou dizendo que dentro daquela discursividade que eu estava ouvindo, apareceu uma forma de organizar o outro por atributos. E isso me interessa, porque o outro começa a aparecer antes como aquilo que ele tem do que como aquilo que ele pode produzir numa relação. E aí surge uma coisa muito estranha, porque quando você começa a falar sobre o que o outro precisa ter, você aparentemente está falando sobre o outro, mas muitas vezes está falando sobre aquilo que você precisa que o outro represente para você. E aí? E a coisa muda. Porque talvez o dinheiro não seja apenas dinheiro. Talvez a beleza não seja apenas beleza. Talvez a estabilidade não seja apenas estabilidade. Talvez aquilo que o outro tem esteja sendo colocado dentro de uma operação maior de representação. Mas veja bem, isso é uma hipótese. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas pensam assim. Eu não tenho acesso à cabeça de ninguém. Eu ouvi discursos, eu ouvi pessoas falando, eu ouvi classificações, eu ouvi respostas. Eu ouvi aquilo que aconteceu naquela live. E isso é o que eu posso dizer. O resto é conjectura. E eu acho que é justamente aí que começa a investigação. Porque a pergunta que me levou até aquela plataforma era bastante simples. O que você procura no outro para construir uma relação? E eu fiquei esperando a relação aparecer. Mas o que começou a aparecer foi outra coisa. Apareceu uma lista. Depois apareceu uma justificativa. Depois apareceu uma classificação. Depois apareceu um julgamento moral. E quando eu percebi, ninguém estava mais discutindo relacionamento. Estavam discutindo quem era quem. A mulher que procura dinheiro é interesseira. O homem que procura determinada condição material é vagabundo. Um chama o outro de machista. O outro chama o primeiro de feminista. Um é isso, o outro é aquilo. E aí, meu amigo, a pergunta inicial morreu. Não morreu porque alguém respondeu. Morreu porque foi dissolvida. A pergunta começou num lugar e terminou em outro. E isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Porque não precisava existir agressão, não precisava ninguém quebrar nada, não precisava ninguém ameaçar ninguém. Bastava começar a classificar. Você é isso, você é aquilo, você pensa assim, você pertence àquele grupo. E pronto. A partir daí, a pessoa deixa de ser interlocutora e passa a ser uma categoria.
E quando o outro vira categoria, eu já não preciso mais ouvir o que ele está dizendo. Eu só preciso responder à categoria que eu construí sobre ele. E aí o diálogo começa a desaparecer. É engraçado porque eu entrei ali para observar relacionamento e comecei a perceber uma dificuldade anterior à própria relação. Como é que se discute relacionamento se a própria relação discursiva não consegue se sustentar nem dentro daquele espaço virtual? Olha que loucura! Eu estou falando de relacionamento. Homem e mulher. Mulher e homem. Não estou falando de poder. Não estou falando de quem manda. Não estou falando de quem está certo. Estou falando de uma coisa muito mais simples. Duas pessoas falando. Uma fala, a outra escuta. A outra responde, a primeira escuta. E assim por diante. Parece simples, só que em algum momento alguém precisa esperar. E talvez seja justamente aí que mora uma coisa que eu achei muito estranha. Silêncio. Não silêncio como virtude, não silêncio como conselho, não silêncio como você precisa aprender a ouvir. Nada disso. Silêncio como condição material para que o discurso do outro termine antes que eu coloque o meu em cima dele. Porque se eu não deixo o outro terminar, eu não estou respondendo ao outro. Estou respondendo ao que eu imaginei que ele disse. E isso muda tudo. Eu comecei a perceber isso inclusive na minha própria experiência com a plataforma. Eu cronometrei algumas falas. Fui observando. 40 segundos. 1 minuto. 1 minuto e 20. E aí eu pensei, não estende muito o pastel, porque ninguém vai conseguir comer. E isso me fez pensar naquilo que a técnica faz com a atenção. Não quero dizer que existe um número mágico de segundos depois do qual o ser humano perde a capacidade de pensar. Isso seria simplificar demais. O que eu observei foi outra coisa. A própria forma de circulação parecia favorecer falas curtas, entradas rápidas, saídas rápidas, substituições rápidas. Você fala, outro entra, outro responde, outro comenta, outro muda o assunto. E, quando você percebe aquilo que estava sendo discutido inicialmente, já não está mais ali. E eu comecei a me perguntar, que atenção é essa? Porque uma coisa é prestar atenção, outra coisa é permanecer, outra coisa é elaborar, outra coisa é transformar aquilo em alguma coisa que atravesse o tempo. Talvez a técnica esteja nos oferecendo uma quantidade gigantesca de atenção, mas isso não significa necessariamente que esteja oferecendo tempo suficiente para que essa atenção se transforme em elaboração. E aqui eu preciso tomar cuidado. Não quero transformar a plataforma numa vilã. Não existe um demônio algorítmico sentado atrás da tela pensando, hoje eu vou acabar com os relacionamentos humanos. Não. A técnica não precisa querer nada. Ela funciona. Ela organiza a circulação. Ela seleciona. Ela distribui. Ela acelera. E nós estamos dentro disso. O problema interessante não é perguntar se a técnica é boa ou ruim. A pergunta é: o que acontece com a experiência humana quando a velocidade da circulação se torna parte das condições materiais do discurso? Porque aí começa uma coisa muito estranha. Você pode ter milhares de pessoas olhando, milhares de pessoas comentando, milhares de pessoas participando. E mesmo assim, a pergunta pode desaparecer. Olha a ilusão. Parece que estamos nos relacionando porque estamos constantemente expostos. Mas exposição não é necessariamente relação. Visualização não é necessariamente elaboração. Comentário não é necessariamente diálogo. Engajamento não é necessariamente permanência. E talvez seja aí que a coisa fique realmente interessante. Porque eu comecei a pensar no tempo. Nada é permanente. Nada, nenhuma civilização, nenhuma relação, nenhum discurso, nenhuma plataforma, nenhum aplicativo, nenhuma tendência, nem nós. E eu pensei nos egípcios. Calma, eu não estou dizendo que o TikTok é o Egito Antigo, pelo amor de Deus. A louca ainda não enlouqueceu desse jeito. O que me interessa é a escala temporal. Uma civilização consegue atravessar milhares de anos, não porque permanece exatamente igual, mas porque consegue reorganizar suas formas materiais, sociais, políticas, econômicas e simbólicas ao longo do tempo. Agora pega um discurso digital. Ele aparece, é visto, é comentado, é compartilhado, e daqui a pouco está enterrado embaixo de milhares de outros discursos. A loca é aquilo que rouba o tempo. E talvez seja justamente isso que esteja acontecendo com alguns discursos. Eles não precisam ser destruídos. Eles simplesmente precisam ser substituídos. Uma coisa aparece, outra aparece, outra. E a anterior desaparece. E então eu volto para aquela pergunta inicial. O que você procura no outro para construir uma relação? E percebo que talvez o mais importante não esteja nem na resposta.
Talvez esteja naquilo que acontece com a pergunta depois que ela é feita. Porque se a resposta começa dizendo que o outro precisa ter dinheiro, beleza, estabilidade, caráter, aparência, comportamento, determinada condição, eu começo a transformar o outro em um conjunto de propriedades. E aí eu preciso fazer uma pergunta que parece muito simples. O que acontece com o outro quando ele precisa caber na representação que eu construí dele? Porque uma representação é muito confortável. Você consegue organizar, você consegue classificar, você consegue selecionar, você consegue dizer sim ou não. Mas o outro real não é uma planilha. O outro real contraria. O outro real muda. O outro real tem memória. O outro real tem corpo. O outro real tem história. O outro real não veio necessariamente cumprir a função que você imaginou. E talvez seja aí que apareça o conflito. Não porque duas pessoas sejam incompatíveis, mas porque uma pessoa pode ter imaginado que encontrou aquilo que precisava e descobrir depois que encontrou uma pessoa. E pessoa, meu amigo, dá trabalho. Objeto é mais fácil. Objeto você coloca no lugar. Objeto você classifica. Objeto você troca. Pessoa responde. Pessoa contraria. Pessoa desaparece. Pessoa permanece. Pessoa muda. Pessoa não cabe inteiramente no discurso que você fez sobre ela. E aí entra outra coisa que apareceu na nossa investigação. O desejo. O desejo mimético. René Girard aparece aqui como um daqueles cadáveres discursivos que eu gosto de visitar. Ele nos oferece uma hipótese. Talvez o desejo não seja tão individual quanto parece. Talvez aquilo que eu digo que quero tenha alguma relação com aquilo que aprendi a considerar desejável. Mas calma de novo, eu não posso entrar naquela live, ouvir alguém dizer eu quero um homem assim e concluir pronto, desejo mimético. Não tenho esse dado. O que eu tenho é uma possibilidade teórica para tensionar o discurso. E talvez essa seja a função da teoria aqui. Não explicar o cadáver, abrir o cadáver, ver o que ainda tem dentro e sair antes que ele reclame. Porque a Loca não veio buscar uma resposta definitiva. Veio ver o palco. E o palco é curioso. Você entra pensando que vai assistir uma conversa sobre relacionamento e descobre que está assistindo uma conversa sobre representação. Você entra pensando que vai ouvir pessoas falando do outro e descobre pessoas falando de si através daquilo que dizem que o outro precisa ser. Você entra procurando uma relação e encontra uma disputa de categorias. Você entra procurando diálogo e encontra uma sucessão de discursos. Você entra procurando atenção e descobre que talvez atenção e permanência sejam coisas completamente diferentes. E aí, meu amigo, eu fiquei pensando numa coisa ainda mais simples. Talvez a questão não seja o que o outro precisa ter. Talvez a questão seja o que fazemos quando o outro não corresponde àquilo que imaginamos que ele deveria ter. Porque é nesse momento que a representação encontra a materialidade. E a materialidade tem uma mania muito inconveniente. Ela não obedece. Você pode dizer que quer uma pessoa de determinado jeito. A pessoa aparece. E ela não é exatamente daquele jeito. Pronto. Agora começa a relação. Ou não começa. Mas é aí que existe alguma coisa concreta para observar. Porque antes disso nós temos demanda, temos expectativa, temos discurso, temos representação. Depois aparece a vida. E a vida é sempre um pouco mais mal educada do que o discurso. Ela não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente acontece. E talvez seja por isso que eu tenha começado a pensar no tempo. Porque eu consigo dizer quem eu sou olhando para trás. Eu consigo olhar para a minha vida vivida e dizer: isso aconteceu comigo, isso eu fiz, isso eu perdi, isso eu não aprendi, isso eu não aprendi, isso eu fui, isso eu deixei de ser. Mas o próximo minuto ainda não entrou na minha biografia. Ele está acontecendo. E talvez seja por isso que a relação com o outro seja tão estranha. Porque o outro também está acontecendo. Eu não encontro alguém completamente pronto. Eu encontro alguém em processo. E eu também estou. Só que o discurso gosta de coisas prontas. O discurso gosta de categorias. O discurso gosta de etiquetas. O discurso gosta de dizer: esse é assim, aquela é assado, aquele tem isso, aquela precisa daquilo. A materialidade não. A materialidade é mais inconveniente. Ela mistura tudo. Ela demora. Ela contraria. Ela produz consequência. Ela deixa marca. E talvez seja justamente isso que a velocidade digital tenha dificuldade de carregar. Não porque a plataforma seja incapaz de mostrar a realidade, mas porque realidade exige tempo. E o tempo não é um botão. Você não consegue clicar em velocidade máxima e continuar vivendo a mesma experiência. Você pode acelerar a circulação da informação.
Você pode acelerar a exposição. Você pode acelerar o comentário. Você pode acelerar o engajamento, mas não necessariamente consegue acelerar a elaboração daquilo que aconteceu. E talvez essa seja a ilusão. A ilusão de que porque alguma coisa recebeu atenção, ela necessariamente ganhou importância. Não. Talvez ela apenas tenha sido vista e depois varrida, como tantas outras. E eu fico olhando para aquela tela e pensando, que porra de época é essa em que precisamos correr para continuar prestando atenção? E aí eu lembro que não estou fora dela. Eu também estou dentro. Eu também tenho uma tela. Eu também tenho discurso. Eu também tenho memória. Eu também tenho desejo. Eu também tenho demanda. E eu também posso me enganar. Então talvez a louca do rolê não seja aquela que sabe. Talvez ela seja justamente aquela que desconfia quando acha que sabe demais. Ela entra, olha, escuta, sai, volta, olha novamente. E quando percebe que a pergunta desapareceu, não inventa uma resposta para preencher o buraco. Deixa o buraco, porque talvez o buraco seja o documento. Talvez aquilo que desapareceu seja justamente aquilo que precisamos investigar. E foi assim que eu visitei uma live dos mortos. Não porque aquelas pessoas estivessem mortas, mas porque alguns discursos parecem morrer enquanto ainda estão sendo pronunciados. Eles nascem, circulam, produzem reação, produzem classificação, produzem engajamento e desaparecem. E talvez o nosso trabalho seja descobrir o que sobra quando o discurso vai embora. Não a conclusão, não a moral, não a lição de vida, o que sobra no corpo, o que sobra na relação, o que sobra no tempo, o que sobra na materialidade. E talvez quando a tela finalmente apagar, alguma coisa ainda esteja lá, ou talvez não. E é justamente por isso que a investigação continua. A Loca fecha a porta, olha para trás e pensa, bom, visitei uma live dos mortos. Agora deixa eu dar mais um rolê nesse tal de TikTok, porque aparentemente, até o fim da existência, agora tem transmissão ao vivo.